Questão número 1. A carga de sentido da palavra controle presente em cada um dos textos acima pode ser percebida respectivamente como? Bom, temos que prestar atenção na palavra que pede e também nessa palavrinha aqui, respectivamente. Cai muito em concurso. Respectivamente. O que significa isso? É na sequência, no primeiro e no segundo texto. Ele quer saber primeiro do primeiro texto e depois do segundo texto. Então, no primeiro texto, a palavra controle se encontra aqui. Controle interno e controle externo. Há importantes órgãos e poderes de controle interno e externo definidos na Constituição Federal. Bom, quando falamos de controle interno e externo, para quem estuda direito já deve ter uma noção que isso quer dizer fiscalização. São órgãos fiscalizadores. Então, sabemos que é fiscalização. Então, ou é a letra B ou é a letra D. Certo? Então, vamos ao segundo texto, sobre autonomia e controle. Vamos procurar a palavra controle no segundo texto. Aqui, achamos. Sobretudo, estar atento aos níveis presentes de controle ou de promoção de autonomia nas relações. Níveis de controle ou de promoção de autonomia nas relações. É sempre bom ler a frase toda para entender o contexto da frase. Aqui fala sobre autonomia e controle, aqui controle ou de promoção de autonomia nas relações. Bom, essa palavra, esse contexto está aqui, ó, nessa questão de arbitrariedade, né? De você controlar algo, nessa arbitrariedade. Não é equilíbrio, né? Autonomia e equilíbrio, controle significa equilíbrio? Não. Então, equilíbrio a gente tira, Fiscalização e esforço, controle e esforço. Vamos ver aqui no texto se cabe. Estar atento aos níveis presentes de controle ou de promoção de autonomia. Níveis de esforço? Não. Nesse caso aqui, níveis de arbitrariedade é o que mais se encaixa nesse contexto. Então, vamos letra B. Questão número 2. A expressão inviolabilidade do direito, presente no primeiro parágrafo do texto 1, é um termo integrante que conhecemos como. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é sublinhar o termo. Ah, mas para quê? Porque é melhor. É sempre melhor destacar o que você precisa para responder a questão. Então, outro erro que acontece muito entre os candidatos que estão fazendo uma prova de português é olhar somente o termo isolado na questão e não olhar o texto. E é imprescindível olhar o texto, olhar o contexto da frase ou do termo. Então, vamos ao primeiro parágrafo do texto 1. O primeiro parágrafo é aqui, né? Então, vamos procurar. Olhei de relance e já achei aqui. Vamos olhar a frase. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, primeiramente, nós vamos começar daqui. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Aqui temos um verbo, certo? E aqui nós temos o complemento do verbo, que se chama complemento verbal. E o complemento verbal pode ser objeto direto
ou objeto indireto. Quando será objeto direto? Quando não tiver preposição. E quando será objeto indireto? Quando tiver preposição. Muito importante isso. Então, nós temos uma perguntinha a fazer. Quando estamos diante de um complemento verbal, nós perguntamos o que para quem. Nesse caso, garantindo-se aos brasileiros, garantindo-se a alguém, a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros. Nós temos a preposição presente. Então, logo, é um objeto indireto. Ok. E agora nós temos inviolabilidade do direito à vida. Garante-se o quê? A inviolabilidade do direito à vida. Viu que eu fiz a perguntinha o quê? Então, aqui, nós não temos uma crase, certo? A inviolabilidade do direito, que é o que está pedindo. Fiz a perguntinha. Qual perguntinha? O quê? Garante o quê? Garante a inviolabilidade do direito à vida. Logo, estamos diante de um objeto direto. Ok? Mas vamos à explicaçãozinha. Aqui, eu coloquei a frase, o termo que pede na questão. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida. Aqui temos o verbo. Aqui, garante-se o quê? A quem? Essa é a perguntinha que você vai fazer. Aqui vem primeiro a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros. Nota-se que tem o quê? Preposição. Então, é o quê? Um objeto indireto. A inviolabilidade do direito à vida. Garante-se o quê? A inviolabilidade. Logo, é um objeto direto. Então, é importante fazer a perguntinha, porque quando for objeto direto, virá sem preposição. E com objeto direto, sempre virá com preposição. E, geralmente, a preposição mais usada nesses casos é a preposição de. Preste bem atenção nisso, porque a preposição de é bem usada. Então, voltamos ao PDF, a questão. Logo, a resposta correta, nesse caso, é objeto direto. Letra D. Questão número 3. Respeitando a regência da mesma expressão inviolabilidade dos direitos, ela continuaria correta se fosse completada com... Bom, temos aqui uma questão de regência que envolve paralelismo. E o que é paralelismo? Nesse caso, é um paralelismo sintático. É quando a frase precisa seguir uma ordem. A frase precisa seguir uma sequência sintática. Ou seja, ela precisa seguir a mesma regra sintática para ter um paralelismo. Então, vamos lá. Inviolabilidade do direito aos sonhos, ao lazer e ao estudo. Ok. Primeiramente, temos que ver logo o primeiro erro de cara, que aqui é uma questão que tem crase. E tem crase aqui antes do verbo. E sabemos bem que não há crase antes de verbo. É uma das regras da crase. Então, essa frase aqui, a letra C e a letra E já estão erradas, por ter crase antes de um verbo, certo? Então, vamos agora à letra A, B e D. Aos sonhos, ao lazer e ao estudo. Há sonhos, ao lazer e ao estudo. Há sonhos, ao lazer e ao estudo. Bom, o que vemos aqui? Há sonhos, a lazer e a estudo, e ao estudo, vemos que não tem uma mesma regra. Aqui está a sonhos, a lazer e ao estudo. E nós devemos e sabemos que se fala ao lazer e não há lazer.
certo? Então, aqui, a sonhos, ao lazer e ao estudo. Também não tenho uma ordem, uma sequência. Aqui começa com a acraseado e aqui temos uma preposição. A única alternativa que segue uma sequência, uma ordem, que tem um paralelismo, é a letra A. Aos sonhos, ao lazer e ao estudo. Número 4. A expressão de certa forma, primeiro parágrafo do texto 2, institui determinado sentido ao texto. Pode dizer que. Então, vamos lá no segundo texto achar essa expressão. De certa forma. Achei. Se não é difícil perceber o predomínio de ambientes, de certa forma, controladores. Então, vamos olhar o contexto. Se olharmos atentamente ao nosso redor, não é difícil perceber o predomínio de ambientes, de certa forma, controladores. De certa forma, controladores. O que quer dizer de certa forma? Bom, isso aí vai muito de senso comum, né? De certa forma quer dizer quase, talvez, pode ser, certo? Então, vamos às alternativas. Os ambientes serão controladores? De certa forma, afirma? Serão controladores? De certa forma, serve para afirmar? Vamos lá, letra B. Os ambientes são muito controladores? De novo, está afirmando. Será que, de certa forma, é para afirmar? É usada como afirmação? Os ambientes não são controladores? Bom, também não está falando que não é controlador. Letra D. Os ambientes são nada controladores. Também não está afirmando isso. Letra E. Os ambientes podem ser controladores. Os ambientes, de certa forma, podem ser controladores? Os ambientes podem ser controladores? Bom, se você substituir, esse podem ser cai direitinho no texto. Serve, substitui a palavra de certa forma. Então, logo vemos que a alternativa correta é a letra E. Questão número 5. A classe das palavras controladores, predomínio, controle, predominância, presentes nos textos, respectivamente, são. Então, nós vemos novamente a palavrinha respectivamente, que apareceu na questão. E o que significa? Significa sequência, ordem. Então, ela quer saber, a questão quer saber a ordem das palavras. Controladores, vamos à primeira palavra. O que é controladores? Alguém é controlador, certo? Então, é uma qualidade, no caso, é uma característica que se atribui a alguém. Fulana é controladora. Eles são controladores. Logo, é uma característica. Então, nesse caso, não é um substantivo, é um adjetivo. Então, eliminamos a letra A e eliminamos a letra D. Então, sobrou a letra B, a letra C e a letra E. Vamos à palavra seguinte. Predomínio. Predomínio é uma palavra que você nomeia. É um substantivo que você usa para nomear seres concretos ou abstratos. Predomínio de algo. Assim como a palavra controle. Controle é uma palavra usada para determinar algo. Predominância também. Então, logo, temos 3 substantivos. Então, de acordo com as nossas alternativas, a alternativa que tem 3 questões, 3 substantivos seguidos é a letra C. Esse é o nosso gabarito. Questão número 6. Segundo dito na charge,
pode-se depreender que. Então, antes de ler as alternativas, vamos logo lá para a tirinha, a charge. Eu quero que vocês sejam independentes, críticos e criativos e que façam sempre exatamente o que eu mandar. Um pouco contraditório, né? Nota-se de cara. Mas vamos às alternativas. A independência sugerida prescinde de algum controle? Bom, aí tem uma palavrinha chave, né? O verbo prescindir. Essa palavrinha cai muito em concurso, na área de português, mas principalmente também na área do direito. E pega muitos candidatos. O que significa prescindir? Significa dispensa. No caso, dispensar. A independência sugerida dispensa algum controle? Faz sentido dispensar algum controle, já que ela fala que tem que fazer exatamente o que ela mandar? Não, né? Então, essa alternativa está errada. A dependência sugerida sofre algum descontrole? Dependência não, no caso é independência, né? Ela tá falando de, por mais contraditório que seja, é sobre independência. A dependência sugerida aceita todo descontrole? Também não é sobre dependência. Letra D. A independência sugerida sofre algum controle? Bom, a independência sugerida da professora sofre algum controle, porque ela fala que precisam fazer exatamente o que ela mandar. Isso significa ter controle de algo, né? Então, a letra D, vamos dar um asterisco aqui, e letra E, ser independente é ser crítico e criativo. Tecnicamente, sim, eu quero que vocês sejam independentes, críticos e criativos. Só que o que ela diz depois muda todo o contexto da frase. É uma ironia, é bem contraditório. Então, ficamos com a independência sugerida sofre algum controle. Letra D. Questão número 7. A expressão sempre presente no texto, pedagogia da autonomia, estabelece um sentido definitivo, que pode ser entendido como, lembrando que sempre é um advérbio de tempo. E o texto já fala que tem sentido definitivo. Letra A. A cada instante, habitualmente? Bom, habitualmente é um hábito. É um hábito que pode ser definitivo, né? Se é um hábito, é um definitivo. Letra B. A cada instante, sempre que possível? Bom, sempre que possível não é definitivo, né? Já não é uma certeza. Letra C. Continuamente, se possível? Mesma coisa, não é definitivo. Habitualmente, depois de refletir? Bom, então vai ser sempre, mas só depois de refletir. Tem um porém, tem uma exceção, então não é sempre. Sempre que possível, continuamente. De novo, possível. Sempre que possível, não é sempre. Voltamos ao texto aqui. Vamos voltar à tirinha. Eu quero que vocês sejam independentes, críticos e criativos e que façam sempre exatamente o que eu mandar. Bom, o sempre que ela usa não tem nenhuma exceção. É sempre, com sentido definitivo. Se tem sentido definitivo, é a cada instante, habitualmente. Letra A é a nossa resposta. Questão número 8. Os dilemas éticos de que trata o texto são... Bom, aqui faz referência ao texto 4. Ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Nessas questões residem os dilemas éticos. Todos nós, sem exceção, temos dilemas éticos sempre, o tempo todo. Os dilemas éticos de que trata o texto são: dever e querer e poder?
Bom, vamos voltar ao texto. Quero. Primeiro, ele fala de quê? Tem coisa que eu devo, mas não quero. Então, fala de dever, mas não querer. Dever e não querer. Letra B, letra C e letra D. Então, já excluímos letra A e letra D. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Então, fala de querer, mas não poder. Querer e não poder. Querer e poder? Não. Querer e não poder. Querer e poder? Não. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Fala de poder, mas não dever. Poder e dever? Não. Poder e não dever? Sim. Mas essa alternativa não é porque já excluímos a letra B. Dever e não querer, querer e não poder, poder e dever? Não, fala de não dever. Eu posso, mas não devo. Poder e não dever. A única alternativa que completa, que faz sentido, de acordo com o texto 4, é letra E. Questão número 9. A passagem: tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Poderia ser pontuada sem comprometimento da seguinte forma. Bom, uma questão de pontuação. Logo percebemos que é sobre vírgula. O uso da vírgula. E reparamos também que o texto corretamente coloca a vírgula antes da conjunção adversativa e não depois. O certo é a vírgula antes da conjunção adversativa, ok? Mas, porém, entretanto, todavia, sempre antes da conjunção. Letra A. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Bom, já está errado porque está separando o sujeito de predicado. E em toda alternativa, ela comete esse erro. Então, errada. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Aqui tem uma pegadinha. Lembra quando eu falei de paralelismo? Que precisa seguir uma sequência, uma continuidade, uma ordem, de acordo com paralelismo sintático? Aqui não segue uma ordem. Aqui tem uma pegadinha. A letra B está de um jeito e a letra B não, né? A primeira linha está de uma forma e a segunda linha está de outra forma. A primeira linha está errada, porque a vírgula vem depois da conjunção adversativa, e a segunda linha está certa. Porém, essa primeira linha fez a questão tornar-se errada. Letra C. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Tem coisa que eu quero, mas não posso. Tem coisa que eu posso, mas não devo. Bom, aqui, como exatamente está no enunciado, a vírgula está usada corretamente antes da conjunção adversativa. Esse ponto e vírgula também está usado corretamente. O ponto e vírgula é como se fosse uma vírgula mais estendida. Não é nem uma vírgula nem um ponto final. É uma vírgula mais estendida. Usamos geralmente quando já usamos a vírgula anteriormente. Então, usamos o ponto e vírgula. Letra D. Tem coisa que eu devo, mas não quero. Novamente, o mesmo erro da letra B. Letra E. Tem coisa que eu devo mais, não quero. Tem coisa que eu quero mais, não posso. Bom, já está errado, até no jeito de falar você percebe que a frase não faz muito sentido, justamente porque está pontuado erroneamente, na verdade. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 10. O fragmento tem coisa que atende à informalidade própria da língua falada. Se o texto acompanhasse o padrão formal no futuro e no plural, deveria ser usado. Bom, o enunciado quer no padrão formal, no futuro e no plural. Na prova, é sempre bom sublinhar
mesmo que você não esteja com a caneta vermelha, mesmo que seja a caneta normal que você vai usar, a preta ou azul, sempre sublinhe, porque é nessas horas que a gente precisa de toda a atenção possível para resolver a questão. Letra A. Haverão coisas que... Bom, o verbo haver aqui, ele pode ser substituído pelo verbo existir. Então, haver aqui tem sentido de existir. Logo, ele é um verbo impessoal. E o verbo impessoal não vai para o plural, ele fica no singular. Mesmo que a próxima palavra esteja no plural, ele continua no singular. Então, não existe a palavra haverão, no sentido de existir. Não existe, está errado, ok? Então, qual é a forma correta? A forma correta é haverá coisas que. Mas coisas está no plural, mas essa é a regra, ok? É a regra do português. Verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, ok? Bom, a B está certa, mas vamos ver as outras alternativas. Letra C, tem coisas que. Bom, gramaticalmente, tem coisas que está correto. Por quê? Porque usamos o verbo ter com acento circunflexo quando está no plural. E coisas está no plural, então está correto o uso desse acento. Porém, temos que ler novamente o enunciado. E o enunciado pede o padrão formal no futuro e no plural. No futuro. E tem coisas que não está no futuro, está no presente. E não é isso que o enunciado está pedindo, certo? Então, não é essa a alternativa. Letra D. Teriam coisas que. Teriam coisas que. Teriam coisas que. Está certo. Porém, está no futuro do pretérito. Não exatamente no futuro. Letra E. Tiveram coisas que. Bom, tiveram coisas que está no passado, não é no futuro. Então, a alternativa correta é a letra B. Haverá coisas que.